Oi, bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam aí todos bem. Hoje a Pro está trazendo aqui mais um vídeo de revisão para avaliação, agora da disciplina de matemática. Eu espero aí que esses vídeos ajudem vocês aí a estudar para as avaliações da semana que vem. E qualquer dúvida, no decorrer aí do vídeo, vocês podem depois estar entrando em contato direto com a Pro ou pelos comentários do próprio vídeo. E lembrando, que aqui no vídeo a Pro não vai estar fazendo vários exercícios com vocês, é mais aí uma retomada dos conteúdos que serão abordados na prova e que a Pro vai falar sobre o que eles são, a definição, vou dar alguns exemplos e para ficar um pouquinho mais claro, a gente vai fazer alguns exercícios, mas não vão ser tantos. Então, se você precisar aí, retomar esses estudos, a Pro aí pede para que vocês dêem uma olhada no livro, vejam os exercícios que a gente fez durante a nossa aula, que aí, com certeza, seus estudos aí serão melhores para avaliação, tá bom? Mas vamos lá, para o vídeo também não ficar muito grande e vocês conseguirem aproveitar bastante, tá? Uma dica, que a Pro falou no vídeo passado, mas vou estar falando aqui de novo. Se vocês quiserem ir pausando o vídeo, conforme a gente for falando de cada um dos temas, vocês podem ir pausando. Então, assistir o primeiro, pausa, dá uma estudada daquele tema, depois volta, continua, e vai indo assim até o final. Mas vamos lá, vamos ver aí quais são os conteúdos que a gente vai aí estar revisando hoje. Então, os conteúdos para estudar. Vocês vão ter que estudar sobre a reta numérica, sistema monetário, localização por coordenadas, medidas de comprimento, valor relativo do algarismo, situações problemas e operações matemáticas. Aqui nessa revisão, esses dois últimos tópicos, os situações problemas e operações matemáticas, a Pro vai falar junto com os outros conteúdos, Porque as situações problemas elas vão estar envolvendo as operações matemáticas e as operações matemáticas que entre adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição e a subtração, a Pro vai deixar aí um pouquinho de lado, Porque já é um conteúdo que vocês já têm bem fixado. E aí vou priorizar, mais aí a multiplicação e a divisão, que foi o que aprovou que vocês têm um pouco mais de dificuldade nas aulas, tá bom? Mas tendo qualquer dúvida em qualquer um desses conteúdos, só depois me passar que eu tento ajudar, tá bom? Então vamos lá, para nosso primeiro tópico aí. Então, começando pela reta numérica. Então, o que é a reta numérica? A reta numérica nada mais é que uma reta onde são marcados e ordenados todos os números reais. Então, os números aí que a gente conhece como os números naturais. E em uma reta numérica, a gente escolhe uma distância entre os dois números consecutivos. Então, quando eu estou montando uma reta, vamos pegar de exemplo essa daqui que está no slide. Então, eu estou montando aqui a minha reta, que eu comecei ali no 0 e estou indo até o 5. Vamos supor que eu estava montando, eu escolhi a distância do 0 ao 1, essa distância aqui. Vamos supor que aqui esteja 1 centímetro. E aí, todas as próximas medidas eu vou ter que manter essa mesma distância, ela se repete. Ela não pode ser diferente. Eu não posso, por exemplo, do 0 ao 1 ter 1 centímetro, do 1 ao 2 ter 3 centímetros, do 2 ao 3 ter meio centímetro. Não, Então, a distância que eu escolher entre os dois números consecutivos, aqui os primeiros, no caso, do 0 ao 1, vai ser o que eu vou manter nas demais também, para representar toda a reta, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma reta simples, indo do 0 ao 5, e vocês podem ver que está mantendo a mesma medida, e cada um está avançando, de 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí significa que a reta continua quando tem essa setinha. Vamos continuar. Então, vamos observar aqui alguns exemplos de reta. Na reta anterior, a gente tinha lá os números em sequência de 1 em 1. Aqui a gente tem alguns exemplos de uma reta, de várias retas, que pulam esses números de forma diferente. Mas se vocês repararem,
a distância que mantém entre os pontos consecutivos continua a mesma. Então, na primeira linha aqui, a gente tem uma reta que está indo de 50 e 50. Então, começou lá no 0 e vem 50, 100, 150, 200, 250. E o que o Pro falou, né? Que a distância que tem de um ponto a outro continua sempre sendo a mesma até o final aqui da minha reta. A mesma coisa acontece no de baixo, que está indo de 20 em 20. 500, 520, 540, 560, 580 e 600. A gente pode começar a reta de qualquer ponto, né? Aqui a gente começou do 0, já nessa a gente começou do 500. A gente só precisa ter, então, aí o número inicial e o número final, né? No caso aqui, sendo 500 e 600. Na próxima aqui, a gente pode ver que a reta está indo de 5 em 5. Então, começou no 1095, e aí 1095, 1100, 1105, 1110, 1115 e 1120 ali por último. E, por último, né, indo de 25 em 25. 1325, 1350, 1375, 1400, 1425 e 1450. Então, aqui, o que a gente viu, né? Todas aí mantendo o mesmo padrão da sequência que está pulando e também com as mesmas distâncias de um ponto até o outro, certo? Essa parte ficou aí clara para vocês, que essa aí é a característica das retas numéricas. Agora aqui a gente vai fazer um rápido exercício junto para vocês aí conseguirem visualizar melhor como quando a gente fala aí das retas numéricas. Então prestem bastante atenção porque pode ser aí que caia na prova o exercício parecido. Então vamos lá. Na reta numérica desenhada a seguir, o ponto M representa o número 840. Então aqui ponto M, 840. E o ponto S representa o número 900, que aqui é o último, né? E a gente tem uma pergunta aqui. Em qual ponto está localizado o número 880? Então, primeiro eu tenho que descobrir de quanto em quanto que está pulando esses números, né? De um ponto ao outro. Eu confiro se está com a mesma distância. Tá. Aí eu preciso imaginar quanto será que está pulando. Se esse começou no 840 e esse aqui no 900, acabou no 900, se eu contar aqui a quantidade, chutando aí que comece de 5 em 5, será que vai dar? Então, 840 e aqui seria 845, 850, 855, 860, 870, aí eu vou para 900. Então, de 5 em 5 não dá. Eu teria aqui outra medida. Então, se eu for de 10 em 10, aí 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900. Aí dá. Então, significa aí que cada ponto eu tô avançando 10, né? Então, eu tô indo de 10 em 10 nessa reta. Então, onde estaria aí, em que ponto estaria localizado o 880? Aqui é o 40, né? 840, 850, 60, 70 e 80. Então, o 880 estaria aqui no ponto Q. Então, aí a resposta correta seria que o número 880 está localizado no ponto Q, certo? Então, aí é um dos exercícios que a gente costuma ter quando a gente trabalha com a reta numérica, ok? Se ficar depois alguma dúvida da reta numérica, pode deixar aqui nos comentários ou mandar mensagem direto para a Pro. Vamos aí para o próximo agora. O outro conteúdo aí que a gente vai ter na nossa prova vai ser o sistema monetário. E o que é o sistema monetário? O sistema monetário ele pode ser definido como sendo um conjunto de moedas que está em circulação em um determinado país. No caso do Brasil, né, que é onde a gente está, essa moeda é o real. E aí a gente tem aqui, a Pro pegou as imagens das cédulas, né, que são as notas de dinheiro, e das moedas. Nas cédulas a gente tem a nota de 2, de 5, de 10, de 20, 50, 100 e a mais recente, né, a de 200.
E de moeda a gente tem a de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Às vezes a gente encontra aí algumas moedas em formatos diferentes, mas são só aí que a gente chama, vamos dizer, de edições comemorativas, mas em questão de valor elas continuam as mesmas e pode ser que você encontre também moedas que já não estão mais em circulação, como é o caso do 1 centavo, né? É muito difícil a gente encontrar, mas ela existe ainda hoje, tá bom? Mas essas aqui são as que a gente tem aí de padrão, que são as mais utilizadas, ok? Então, vamos conferir o que a gente pode trabalhar aí com o sistema monetário. Quando a gente fala aí do sistema monetário, a gente pode encontrar várias situações problemas. No caso, vai trazer aqui para vocês o sistema monetário em uma situação problema em que a gente tem aí que trabalhar com a soma e com a subtração também. Então, vamos ver um exemplo de como utilizamos o sistema monetário em uma situação problema. Então, aqui tem a situação problema. Ricardo pagou com R$ 100 uma compra no valor de R$ 76. Facilitou o troco dando mais R$ 6. Quanto recebeu de volta? Então, primeiro vamos aí separar as informações. É uma dica que a prova vai dar para vocês. Sempre que tiver uma situação problema, antes de já querer começar a resolver toda a conta, separa as informações. Então, que aí vocês vão ter mais clareza na hora de montar a conta, não vão confundir aí qual informação vem primeiro, qual vem depois. E também, você tendo os números, né, separados, você consegue visualizar eles melhor na hora de fazer a conta. Então, primeiro, qual foi o valor da compra que o Ricardo fez? Ele comprou algo lá, né, que custou R$ 76. Então, primeira informação que a gente coloca aqui. Depois a gente fica sabendo, né, que o Ricardo deu uma nota de R$ 100 para pagar. Só que muitas das vezes a gente, para facilitar o troco, a gente coloca mais um pouco, né, mais um valor, para que o troco venha de uma forma mais fácil, né? Então, além desses R$ 100 que ele deu para pagar essa compra que deu R$ 76, ele colocou mais R$ 6. Então, ele acrescentou R$ 6. Com isso, a gente já tem a primeira conta, que foi a de adição, né? Então, somei R$ 100 mais 6, que no total o Ricardo deu R$ 106. Então, ao pagar aquela compra, ele deu R$ 106. E aí, né, para a gente saber quanto que ele recebeu de troco. Então, primeiro eu tenho que, né, fazer essa soma que a gente fez e depois, para saber quanto ele receberá, é preciso fazer a subtração do valor que ele deu para pagar, que foi R$ 106, menos o valor da compra, que foi de R$ 76. E aí, se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar no resultado de R$ 30. Então, ele vai receber de volta, ele vai ter um troco de R$ 30. Então, aqui é só um exemplo, né, de uma situação problema que a gente utiliza o sistema monetário. Vamos ter aí na prova situações problemas que utilizam aí o sistema monetário, então é importante que vocês primeiro conheçam aí essa questão das notas, né, das cédulas, que foi o que a gente viu aqui, das moedas também, porque pode ser que caia ali, né, as moedas também para utilizar na conta, e também das operações ali básicas, né, para também conseguir resolver a situação problema, certo? Vamos agora então para o próximo conteúdo, que é de localização por coordenadas. E aí lembrando, né, se você precisar ir pausando esse vídeo para poder estudar cada um dos conteúdos separadamente, pode ir pausando sem problema, tá bom? Então vamos aqui. Lembra das nossas aulas, né, que a gente aí trabalhou com a questão da localização das coordenadas? Que a gente primeiro viu como se localizar lá na linha do metrô, depois como se localizar aí, né, no próprio esquema que a gente fez para ver os pontos de uma cidade. A gente viu de fazer um trajeto de carro, né? Então a gente viu várias formas aí de trabalhar com as coordenadas. Mas o que a prova vai querer que vocês foquem aqui é nessa questão mesmo do esquema de trabalhar com os pontos que a gente vai ver qual vai ser a coordenada de determinado lugar ou objeto.
dentro desse esquema. Então, aqui, o que a gente pode ver? A gente tem aqui um esquema que tem informando os números de um lado e também embaixo também. E as coordenadas, elas são dadas por esses números. Então, quando eu for formar uma coordenada, eu tenho que ver em qual ponto ele está na minha linha horizontal e na minha linha vertical também, para mim conseguir dizer a coordenada exata nesse caso aqui, desse lugar. Então, a gente vai ter que ver aí dos vestiários, da quadra de futsal, a quadra de tênis, piscina e refeitório. Então, no vestiário, se a gente for olhar aqui, o vestiário ele está no ponto, se eu traçar aqui, no ponto 1, ó, descendo até aqui embaixo, eu estou no 1 e no 4. Então, eu posso dizer que a coordenada dele é 1,4. Eu posso escrever dessa forma, ou também 4,1. Da mesma forma, mesmo se você inverter, vai dar a mesma coordenada, tudo bem? E já a quadra de futsal. A quadra de futsal, se eu observar aqui, ela está na número 2 com 1. Então, a coordenada dela vai ser 2,1 ou 1,2, certo? A quadra de tênis, vamos ver aqui, vamos conferir. Ela está na casa, né, aqui no ponto 3, de 3 também. Então, ali a coordenada dela seria 3,3. Já o refeitório, se a gente observar ele aqui nesse esquema, ele está aqui na linha 5, né? Então, o ponto dele está no 5,2 ou 2,5, independente da ordem. E a piscina também, né, no número 5 aqui, e também na 5 da de cá. Então, tanto no vertical como horizontal, a coordenada dela é 5,5. Então, é bem tranquilo essa parte da localização das coordenadas. Basta ter atenção, porque às vezes vocês, na hora de estar realizando o exercício, podem acabar se confundindo na hora de verificar as linhas, então façam com atenção. Observe para ver se você está colocando o número correto, se você está seguindo a linha correta. Então, se você tomar esse cuidado, tenho certeza aí que vai ser bem tranquilo de realizar um exercício bem parecido com esse, tá bom? É bem simples, só aí mesmo se atentar aos pontos e aos valores, né, de cada um desses pontos, dessas linhas, ok? Vamos então agora para o próximo conteúdo. Além aí, né, do sistema monetário, das coordenadas, a gente viu nas nossas aulas aí desse bimestre as medidas de comprimento. E aí a gente viu várias delas, né? Mas a gente vai aí estar trabalhando com as que a gente mais utiliza. Então, as unidades de medidas mais usadas para medir comprimento são o metro, que é representado pela letra M, o centímetro, que é representado pela sigla SM, o milímetro, pela sigla MM, e o quilômetro, pela sigla KM. E aí aqui a gente tem uma tabelinha que é a mesma do livro de vocês, com a conversão desses valores. Então, em 1 metro, né, eu tenho o que vale a 100 centímetros. Então, se eu pegar lá uma trena e abrir ela em 1 metro, esse 1 metro, se eu for contar lá quantos centímetros eu tenho dentro dele, vai ser 100. Em 1 centímetro, se eu pegar lá essa mesma trena e medir lá 1 centímetro, dentro desse 1 centímetro eu vou ter 10 milímetros. O 10 milímetros, quando a gente pegar, por exemplo, uma régua, a gente consegue ver aqueles tracinhos que são menores entre 1 centímetro e outro. Esses que são os milímetros. E dentro de 1 metro, né, se eu pegar de novo lá 1 metro e eu quiser saber quantos milímetros tem dentro deles, né, em vez de ser os centímetros, que a gente viu que centímetro é 100. Mas se eu quiser saber os milímetros, em 1 metro eu vou saber que equivale a 1000 milímetros, ok? E aí, né, só para também completar essa parte de correspondência das medidas, em 1 quilômetro, que seria aí correspondente a 1000 metros. Então, em 1 quilômetro, né, se eu medir aí com ou uma trena bem grande ou com qualquer outro aparelho que a gente consiga fazer essa medida,
Se eu conseguir aí estender por 1 quilômetro e eu for contar quantos metros tem, vai equivaler aí a 1.000 metros, ok? Então, baseado aí nessas questões das medidas, a gente pode ter aí alguns exercícios parecidos assim. Então, o que vai pedir para vocês identificarem qual a medida de determinado objeto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Essa tesoura, se a gente for olhar aqui, quantos centímetros ela tem, medindo aqui nessa régua? Lembrando sempre de que o objeto tem que ser colocado ali no zero, né? Não aqui na pontinha da régua, mas no zero. E aí eu vou ver, a ponta aqui. E aí, se eu traçar uma linha, eu vou ver que ela parou no 9, exatamente no 9. Então, seria aí que essa tesoura tem 9 centímetros. Aqui a gente está trabalhando com centímetros, com SM. Se eu for trabalhar com outras unidades de medidas, eu também mudo aí minha sigla, certo? E aqui esse clips, Ele também está aqui colocado no zero. E se eu for medir o tamanho dele, eu traçar outra linha aqui no final, eu vou ver que ele está ali em 2 centímetros. Então, é bem importante que vocês aí estudem essa questão de quais são as siglas das medidas de comprimento, quanto elas correspondem e a questão de observar objetos para dizer qual a medida deles, tá bom? Então, aí é uma dica que é para eu dar para a avaliação de vocês, para vocês já se atentarem a essas questões na parte de medidas de comprimento. Essa parte está bem tranquila, porque a gente trabalhou bastante aí nas nossas aulas e o conteúdo não está tão difícil, então basta aí mesmo ter a atenção que a Pro falou, que vocês vão conseguir estar realizando esses exercícios, ok? E agora vamos para o próximo tema, que é o do valor relativo do algarismo. Esse a Pro lembra que nas aulas, vocês ficaram com um pouquinho de dúvida, então vamos aí ter um pouco mais de atenção na hora de falar desse tema. Então vamos lá. O que é o valor relativo do algarismo? O valor relativo de um número vai depender da ordem em que o algarismo se encontra. Então, o que é isso? Primeiro, a gente tem que diferenciar o que é número e o que é algarismo. O número, ele é um conjunto formado por algarismos. Então, os algarismos, eles vão de 0 a 9. Então, ele só tem essa quantidade, de 0 a 9. E a partir desses algarismos, eu posso montar infinitos números. Então, quando eu falo de algarismo, a gente está falando apenas do 0 ao 9. E quando eu falo de número, eu estou falando de qualquer número aí que eu consiga montar a partir desses algarismos, ok? Então, primeiro, é importante vocês lembrarem dessa diferença. E aí, então, como saber o valor relativo do algarismo? Vamos ver aqui um exemplo. O algarismo 6, no número 652, ocupa a terceira ordem. Então, lembra do que a gente estudou, aquela coisa de qual é a ordem, de qual é a classe do número. Então, isso vai também depender aí das casas lá, decimais. Então, o que é unidade, o que é dezena, o que é centena e assim por diante. Então, primeiro eu vou ver aqui, que o algarismo 6, ele ocupa a terceira ordem. Que lembra que a gente conta da esquerda para a direita? Então, esse número aqui. O 2 ocupa a primeira ordem, o 5 a segunda e o 6 a terceira ordem. E aí, isso significa o quê? Que o 6 está na casa da centena, que se a gente for colocar aqui unidade, dezena e centena, o 6 está ocupando a casa da centena. E se ele está ocupando a casa da centena, significa o quê? Que o valor relativo dele é de 600. Então, se eu ignorar esses outros dois números, esses dois outros algarismos, formando 52, e eu olhar só para o 6, ele vai estar na casa da centena, então significa que eu tenho 600 dentro dele. Então, por isso que o valor relativo dele é 600. Para ficar um pouco mais claro, vamos observar aqui os exemplos com o mesmo algarismo. Então, qual o valor do algarismo 1 em cada um dos números? Então, aqui a gente tem o número 4.721. Nesse número, o algarismo 1, ele representa quanto? Ele representa ali uma unidade, porque ele está na casa
da unidade, né? Então, ali ele está também da primeira ordem. Então, se eu colocasse aqui, seria unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, ele está aqui ocupando a casa da unidade, por isso ele representa uma única unidade. Já que na letra B, que a gente tem o número 7.124, o número 1 está na casa de qual? Da centena, né? Unidade, dezena, centena. Se ele está na casa da centena, ele já não representa mais uma unidade, uma única unidade. Ele está representando aí 100 unidades, o conjunto. Então, ele representa 100 unidades dentro desse número. E a mesma coisa acontece aqui, né, na letra C, que eu tenho o número 4.217. 4.217, perdão. E aí, se eu for olhar para o algarismo 1 novamente, ele está onde aqui? Na casa da dezena agora. Então, unidade, dezena. Se ele está na dezena, ele vai representar aí quantas unidades? Ele vai representar 10. Ele não representa mais uma, nem 100. Ele representa 10 porque ele está na casa da dezena. Certo? Então, é muito importante que vocês prestem atenção em qual é a ordem em que esse algarismo está e qual a casa, né, que ele está. Então, se ele vai estar na unidade, na dezena, na centena, unidade milhar e assim por diante. Para que vocês consigam ver qual é o valor que ele está ali relativo àquele número. Então, é sempre lembrar que uma dica que a Pro vai dar. Quando a gente está aí falando com os números que está além da unidade, né? Então, se ele estiver na dezena, centena e nos adiante, a gente, depois que a gente localiza ele, então, no caso aqui, do 7.124, o 1 está na casa da centena. Então, a dica que é para eu dar, assim, achei ele na casa da centena, eu vou ignorar os números que vêm depois dele, que no caso aqui é o 24. Porque o que me importa é aonde ele está, que é a casa da centena. E aí eu transformo, né, para saber quantas unidades tem ali o valor relativo dele, eu transformo esses números aqui em 00. Que aí eu sei que ele representa 100 unidades. Eu não vou olhar para o 24, vou olhar só para o 1, que está na casa da centena, representando 100. Certo? É uma dica aí para vocês fazerem essa ligação com mais facilidade, ok? Sei que esse assunto aí pode trazer alguma dúvida, então se ficar aí alguma questão dessa parte, pode mandar mensagem também para a Pro que eu vou ajudando vocês. Só não posso ajudar na hora da prova, mas até lá a Pro fica aí disponível, tá bom? Vamos aí então agora para mais um conteúdo. Então aqui agora falando das operações matemáticas. Como a Pro falou, né, eu falei que eu não ia abordar a questão das situações problemas direto, né, porque envolve aí estar fazendo os exercícios, e nem, né, de todas as operações matemáticas. Vou focar aqui na multiplicação e depois na divisão. Mas vamos primeiro aqui focar só na multiplicação para depois a gente ir para a próxima. Então aqui a Pro trouxe um exemplo para vocês da multiplicação com aí dois números, né, aqui na parte de baixo, que foi uma forma que a Pro viu que vocês têm aí um pouco de dificuldade para estar fazendo, na que é a multiplicação simples, né? Eu vi que vocês estão indo bem, então por isso que eu quis trazer esse outro para ficar aí um pouco mais claro. Então, quando a gente tem lá uma operação matemática, né, para resolver de multiplicação, primeiro, se ela já não vir com a conta armada, eu tenho que montar ela. Aqui nesse caso ela já está montada, então 35 vezes 24. Para mim começar a resolver essa conta, né, eu tenho que fazer o quê? Eu começo aqui multiplicando o 4, porque ele está aqui no meu lado da unidade. Então, eu multiplico 4 por 5. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Eu ponho o 0 aqui embaixo e subo 2. Aí, meu próximo passo é multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Só que, como subiu 2, né, eu preciso somar 2, que se torna 14. Aí, como eu não tenho mais nenhum número para multiplicar, eu já posso colocar o 14 aqui. Então, seria 4 vezes 35, dá 140. E aí, a gente não encerra a nossa conta aqui, porque
a gente tem um outro número para estar calculando, que é o que a gente vai ver agora no passo número 4 aqui. Quando a gente vai fazer agora a multiplicação desse segundo número que está aí na casa da dezena, a gente, na conta que vai fazer embaixo aqui do número 140, a gente pula uma casa. Tá vendo que tem um espaço aqui embaixo do zero? Vocês podem deixar em branco ou colocar um sinal de mais aqui. A Pro prefere colocar o sinal de mais porque assim não fica confuso, né? Você não vai se atrapalhar aí na hora de colocar o número, mas fica da preferência de vocês, tá bom? Se quiser deixar um espaço igual aqui nessa conta, ou se quiser trazer esse mais pro lado de cá. Mas vamos lá. Então, continuando aqui. Agora, fazendo a multiplicação aí do segundo número aqui da dezena. Então, 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Eu ponho o zero ali e agora eu subo 1, que é o agora dessa segunda multiplicação. E aí, depois eu faço 2 vezes 3, que vai dar 6, mais 1, que foi o que subiu, 7. Aí, eu vou pôr o 7 aqui embaixo também. E aí, eu chego nessa parte aqui da conta, que eu já multipliquei os meus dois números, e agora eu preciso somar para ter o resultado final, que é o último passo aqui. Então, eu tenho 140 mais 70. O zero aqui com nada continua 0, 4 com 0 continua 4, e 1 mais 7, 8. Então, o resultado dessa minha conta é 840, que aí significa que 35 vezes 24 é igual a 840, certo? Então, vocês podem estar seguindo esse passo a passo para realizar a multiplicação de vocês na avaliação, que vai ter alguns exercícios que vocês vão ter que estar realizando a multiplicação, assim, mostrando a conta e fotografando para mostrar para a Pro, ok? Então, não precisa fazer essas setas, né? Essa daqui é só para vocês entenderem. É só ir mesmo fazendo como vocês já estão acostumados, subindo o número, se atentando a somar eles, porque às vezes vocês fazem a multiplicação e esquecem de acrescentar o número que subiu, então se atentem a isso. E também aqui na hora da soma, num dos exercícios que a gente fez em sala, alguns alunos acabaram errando o resultado final, porque talvez por causa da pressa, né, aí de querer terminar, fez a soma aqui no final errado. Então, prestem bastante atenção. Quando a gente está aí fazendo exercício de matemática, a gente tem que sempre conferir, retomar, né, o exercício, ver se a gente colocou os números certos antes de finalizar o exercício, ok? Bom, então aqui nas operações matemáticas da divisão. Quando a gente está trabalhando com a divisão, a gente também, né, trabalha com a multiplicação, porque a gente utiliza aí a tabuada. Nesse caso aqui, dado o número 5. Mas antes de tudo, quando a gente vai trabalhar com a divisão, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o primeiro número da nossa conta. Né? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com 95 dividido por 5. Para começar, eu vou olhar meu primeiro número. Então, aqui eu tenho o 9 e eu vou ver se é possível dividir 9 por 5. Como ele é um número maior que 5, eu consigo dividir. Então, lá na tabuada do 5, por que número eu consigo multiplicar para que dê um número que fique exatamente 9 ou próximo a ele? Não pode passar, né? Lembrando disso. Então, tem que ser igual a ele ou menor. Então, eu vou ter o próprio, né? Multiplicando por 1, que vai dar 5. Então, eu coloco o número 1 aqui, que 1 vezes 5 é igual a 5. Eu vou colocar ele aqui para fazer a subtração. 9 menos 5 é igual a 4. Depois que eu coloco o 4 aqui embaixo, eu vou abaixar meu próximo número, que nesse caso aqui é o 5. Que aqui embaixo vai ficar 45. Depois, né, que eu coloquei o número aqui para baixo, eu vou fazer uma nova divisão. Agora com o número 45. Na tabuada do 5, tem algum número que se eu multiplicar por 5 vai dar 45 ou ali próximo, mas que seja um número menor? Se a gente buscar lá na tabuada, a gente vai ver que se eu multiplicar 5 por 9, eu vou ter exatamente o número 45. Então, eu posso fazer, posso colocar o 9 aqui, aí eu vou fazer 9 multiplicado por 5 é igual a 45. Aí eu ponho aqui.
Aí eu faço a subtração, 45 menos 45, que vai dar 0. Então, aí o que eu chego no final? Que 95 dividido por 5 é igual a 19. E aí, pode ser que, quando a gente esteja fazendo exercício desse, a gente encontre lá uma pergunta assim: qual foi o resultado dessa operação? Aí você fala assim: 95 dividido por 5, 19. Já quando eu pergunto, falo assim: quanto foi o resto dessa divisão? Quando eu falo do resto, é o número que fica aqui embaixo, depois que a gente fez as subtrações necessárias aqui do número e que não tem mais como eu fazer a divisão. Então, o resto nessa conta é igual a 0. Não me sobra nada, né, nessa divisão, porque o número que deu aqui dessa divisão foi exato, foi 19. Agora, quando a gente tem uma conta que a gente às vezes acaba usando aqui a vírgula e acrescenta o 0 aqui, e aí no final, depois de fazer toda a subtração, ainda ficar sobrando um valor aqui, vamos supor, fica sobrando 3, e aí eu ver que se eu continuar a minha divisão, vai ficar sempre sobrando 3, 3, 3, 3, né, que aí fica se repetindo, o que eu posso falar é que o resto, né, dessa divisão é 3. Então, pode ser, né, que tenha aí uma pergunta nesse sentido também na avaliação. Ele pode perguntar, né, qual é os nomes, né, dos termos de cada um, então, dividendo, o divisor, esse aqui que é o caso do resto, o coeficiente. Então, não esqueçam de dar uma olhadinha também nessa parte aí para estudar, ok? A divisão que vai estar na prova, né, das operações matemáticas, não tá muito difícil, tá tranquilo para resolver, tá? A Pro não colocou nada assim que vocês não tenham trabalhado, então vocês podem ficar tranquilos nessa parte, porque tudo que a gente viu nas nossas aulas, que a gente viu aqui nessa revisão, vai estar lá na prova e da forma que a gente já está acostumado a fazer nas nossas aulas, ok? Então, se você participou, se você fez os exercícios, se você está aí acompanhando, se você tira suas dúvidas, vai ser tranquilo realizar a avaliação. Então, a gente chega aqui no fim de mais uma revisão. Estudem os conteúdos, leiam lá o material que tem disponível para vocês no livro, nos arquivos da plataforma e aqui nessa revisão. E também podem, né, dar uma olhada aí nos exercícios que a gente fez nas nossas aulas, que é muito bom também estudar olhando para os exercícios que a gente fez, ok? Mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, mande mensagem para a Pro. Só não vou poder responder lá na hora da prova, então até lá, fiquem aí à vontade para sempre que precisar de alguma ajuda, mandar uma mensagem para a Pro, ok? Um beijo, um bom final de semana para vocês. Estudem, mas também descansem, que é importante, né? Tá aí relaxado para a semana de prova. E eu vejo vocês semana que vem. E aí, semana que vem, eu trago os vídeos de resumo, né? Revisão para avaliação de História, Ciências e Geografia, tá bom? Então, um beijo e até mais, gente. Tchau, tchau.